Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar. Nós agora vamos dar início à nossa doutrinária das terça-feira. Vamos tratar de um tema à luz da doutrina espírita. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Couto e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que nos foi proposto pela casa. É sempre um prazer poder colaborar com essa atividade. Eu peço que, caso haja algum problema no áudio, na imagem, que não deu retorno, obrigado, Sueli. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz. É um livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atrai o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento de cuja conduta te advirá o bem, está íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam, de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E com essa mensagem de Joana de Ângeles, está lá no livro Vida Feliz, é um livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu vos convido a gente fazer a nossa prece inicial, antes de darmos início à nossa conversa, a esse diálogo. Pai de infinita luz, só temos a te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado, por todas as bênçãos que concedes em nossas vidas. Abençoa essa atividade, que a tua mensagem possa chegar a cada coração do plano físico e espiritual que nos acompanha, Senhor. Que o Senhor possa sempre nos ajudar a compreender os teus ensinamentos, a vivenciá-los, tendo a certeza de que não estamos sós. Que a nossa fé em Ti, Pai, cada vez mais se fortaleça. Abençoe a cada irmão em dor, cada irmão em sofrimento, e possamos sempre buscar, na prática do amor e da caridade, essa aproximação contigo. Que a Tua bênção nos envolva, que a Tua luz sempre nos guie, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu ia dizendo, hoje nós vamos tratar de um tema à luz da doutrina espírita. Então, o tema hoje que a gente se propõe a conversar, tem como título algumas indagações. O que é obsessão? Tem cura? Suas causas e consequências. Então, já quero adiantar que essa nossa conversa, a gente não vai conseguir esgotar todos os pormenores, todos os pontos desse tema que é tão abrangente e ao mesmo tempo tão importante nessa nossa jornada, enquanto espíritos, nessa nossa jornada enquanto aprendizes do Evangelho. E aí eu quero começar destacando uma situação de que o tema obsessão, embora muitos achem dessa forma, não é nenhum tema que é inventado pelo Espiritismo, certo? A gente vai perceber ao longo da nossa conversa que a obsessão ou a influenciação que muitas vezes ocorre em nossas vidas, é algo que faz parte de alguns processos naturais ou são reflexos das nossas próprias escolhas. Então, o que o Espiritismo veio nos trazer foi tentar nos explicar, nos dar alguma orientação e algum consolo a respeito de alguns temas que muitas vezes ficam incompreendidos ou que são deturpados pela sociedade, e esse tema da obsessão é um deles. Aristóteles, ele nos diz que o homem é um ser social, porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Com essa afirmação de Aristóteles, a gente começa o entendimento de que nós vivemos em sociedade e em coletividade. Essa convivência ela é necessária justamente porque nós temos as nossas necessidades e temos também
que ter o aprendizado coletivo, sendo que nem todas as nossas necessidades nós próprios conseguiremos suprir sozinhos. Por isso a importância da gente conseguir viver em coletividade, viver em sociedade de uma maneira harmoniosa, de uma maneira cooperativa, onde todos se auxiliam para que consigamos juntos aprender e evoluir. Então imaginem só como seria a nossa jornada, enquanto seres humanos, enquanto a raça humana, se todos vivêssemos isolados, se não compartilhássemos conhecimentos, se não compartilhássemos descobertas, se não compartilhássemos invenções. Como seria movido o nosso mundo, como seria movido essa nossa relação social, como seria movido o nosso dia a dia e até mesmo o nosso progresso. Talvez ele nem ocorresse. E é com base nessa necessidade de vivência coletiva, de aprendizado coletivo constante, indispensável na nossa jornada enquanto espírito, enquanto seres humanos, que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos faz um alerta de que a diferença do homem de bem para o homem perverso é a forma como ele convive com outros homens. Então, a partir daí, dessa afirmação de Kardec, a gente começa a perceber que nós temos que viver em coletividade e em sociedade, respeitando aqueles que compartilham da nossa convivência, que compartilham do nosso dia a dia. A gente tem que respeitar as necessidades do outro, temos que respeitar as suas fraquezas e também temos que respeitar as suas opiniões, extraindo desse momento de convívio alguma forma de aprendizado, alguma forma onde a gente consiga se interrelacionar de uma maneira positiva. Mas só que ao invés da gente utilizar essa convivência como um impulsionador para o nosso aprendizado e o nosso progresso espiritual e moral, muitas vezes a gente acaba trazendo dores e gerando desavenças na nossa vida. A gente não se utiliza dessa ferramenta que Deus nos proporciona e que inicia dentro do seio da nossa família, que é o primeiro grupamento coletivo onde a gente tem contato e onde criamos as nossas bases morais e educativas, para que justamente dentro da sociedade a gente consiga dar continuidade a isso. E aí, como eu ia dizendo, às vezes a gente não sabe aproveitar essa oportunidade valiosa, que se dá pelo simples fato de estarmos reencarnados. A reencarnação, que é um processo terapêutico de reparação das nossas falhas, de aprendizado para a nossa evolução enquanto espíritos. E aí é justamente com isso que nós começamos a trazer as dores e os sofrimentos para a nossa vida. Porque a gente não dá importância para o outro e só dá importância para a nossa vontade. Só dá importância para que a nossos próprios desejos, a nossa satisfação interior, nossa satisfação íntima, ela seja atendida. Porque nós temos a dificuldade de abrir mão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Porque primeiramente sempre pensamos em nós. Sempre queremos que primeiro eu, segundo eu. Depois talvez eu pense no outro. E isso aqui engloba qualquer situação da minha vida. Não que seja errado a gente querer que as nossas necessidades sejam satisfeitas, mas a gente tem que passar a perceber e a se questionar se realmente eu tenho aquela necessidade ou se aquilo realmente vai me fazer bem. Então, alguns devem estar se perguntando o que é que o orgulho e o egoísmo têm a ver com o tema de hoje, que é para tratar sobre obsessão. E aí, a gente vai lá nos conceitos. Os conceitos não são religiosos, não são filosóficos. É um conceito que, se você for até o dicionário, você vai encontrar esse conceito das palavras obsessão e egoísmo. E percebam, o que é obsessão? A gente já começa respondendo uma das indagações do nosso tema de hoje e também quais seriam suas causas e consequências. Quando a gente vai buscar o conceito de obsessão, a gente se depara com a seguinte afirmação: motivação irresistível para realizar um ato, apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia. E quando a gente vai buscar o conceito de egoísmo, a gente se depara com a seguinte afirmação:
apego exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Perceberam a semelhança nos conceitos? Os dois trazem o termo apego exagerado. Então, é justamente essa a ligação entre o processo obsessivo e os sentimentos de egoísmo, de orgulho e de vaidade que a gente carrega. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Porque assim como a caridade é apresentada para a gente como a mãe de todas as virtudes, o egoísmo ele é apresentado como o pai dos nossos vícios morais. Porque a partir do egoísmo a gente vai desenvolver outros vícios morais, como a vaidade, como a soberba, como a maledicência. E aí a gente vai começando a trazer, muitas vezes, dores e sofrimentos em nossas vidas. E no meio espírita existe uma frase, que muitos dizem, que muitas vezes a gente busca o espiritismo ou pelo amor ou pela dor. E aí é justamente isso que a gente começa a entender, que muitas vezes a gente vai em busca do espiritismo ou de algum outro amparo religioso de orientação para a gente poder solucionar os problemas que nós estamos vivendo. Lembrem-se que muitas vezes esses problemas iniciam no orgulho e no egoísmo que nós alimentamos. Aí alguns devem ainda estar se perguntando, eu continuo sem entender o porquê que eu tenho que saber de tudo isso, se eu não causo obsessão ao outro. E aí é quando a gente tem que ter o olhar diferenciado de perceber que no processo obsessivo nós não somos apenas vítimas. Nos diz Kardec, em uma de suas obras, que do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Então percebam que a gente chega ao entendimento de que as nossas dores iniciam porque alimentamos os nossos desejos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, etc. E essas dores muitas vezes a gente quer solucionar. Só que a gente esquece que quando a gente toma atitudes e decisões equivocadas, além de causar dor a nós mesmos, nós causamos dor ao próximo. Lembram do convívio social, respeitando os interesses também, os sentimentos, as necessidades do outro? Então a gente acaba causando dor ao outro com essas decisões equivocadas. E isso, ao longo da nossa jornada enquanto espíritos, vai nos colocar num estado de imperfeição moral, como nos diz Kardec. Essa imperfeição moral que vai refletir na nossa conduta, não só espiritual, mas material, porque ela vai começar justamente a dominar as nossas decisões e a nossa forma de agir. Ela vai justamente deixar transparecer aquilo que eu estou alimentando de sentimentos. Vai se tornar uma conduta que muitas vezes eu nem vou perceber, porque ela já vai fazer parte da minha forma de agir naturalmente. E é por isso que a gente tem que buscar esse alerta de perceber qual o tipo de sentimento e pensamento que eu estou alimentando, qual a conduta que eu estou tendo e qual é o tipo de vibração em que eu estou me colocando, qual o tipo de atitude que eu estou trazendo para o meu dia a dia e para o meu convívio com o próximo. Quando a gente vai lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec define a obsessão, e essa já é uma obsessão à luz do Espiritismo, um conceito de obsessão à luz do Espiritismo. Aquele primeiro conceito do apego exagerado, eu tirei do dicionário. Mas percebam que o que Allan Kardec nos diz? A obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. E no livro A Gênese ele já diz, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então vejam que no livro A Gênese, Kardec ele já traz, fechando o conceito de que quando você se coloca nesse apego exagerado, você
também se coloca na condição de um espírito mau, porque você está fazendo coisas que prejudicam a você mesmo e ao outro. Quando você tem esse apego exagerado, que é o conceito de obsessão e de egoísmo, quando você fixa numa ideia em querer alcançar alguma coisa, você começa a mudar sua atitude. E às vezes, de uma maneira voluntária ou não, você busca qualquer coisa para atingir seus objetivos a qualquer custo, independente se você vai causar dor ao outro ou se vai causar dor a si mesmo. Então percebam que muitas vezes esse processo nos leva a agir com ações negativas, a agir como aqueles que rotulamos como espíritos maus, porque temos ações que refletem no mal. E na maioria dos processos obsessivos, a gente também, quando se coloca nessa ideia fixa em alcançar alguma coisa, a gente acaba se fixando muitas vezes em demonstrar ao outro que eu que estou correto e ele está errado. Ele tem que reconhecer que está errado e eu tenho que demonstrar que estou correto. Eu tenho que fazê-lo sentir a mesma dor que eu senti. Eu tenho que fazê-lo perceber todo o mal que ele me causou através do mal. E isso a gente começa a alimentar o desejo de vingança. Vingança que não nos ajuda em nada, pelo contrário, só nos afasta do nosso verdadeiro propósito, que é de evoluir do ponto de vista espiritual e moral, e muitas vezes também nos afasta daqueles que amamos, daqueles a quem queremos bem e aqueles que nos amam. Porque as nossas atitudes, elas se tornam equivocadas a tal ponto que não passamos a escutar mais ninguém, que não nos importamos mais com a opinião de ninguém. E aí a gente vai começando a se isolar nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias atitudes equivocadas. E aí o mal vai começando a imperar em nossas vidas, a partir das nossas próprias ações, a partir do magnetismo que eu estou criando ao redor da minha vida. E aí alguns devem estar se perguntando, e por que Deus permite isso? Por que Deus permite que a obsessão ocorra? Já que é um processo tão ruim, é um processo que tem suas raízes no orgulho, no egoísmo e na prática do mal. Por que Deus nos permite isso? E no livro Consolador, Emmanuel nos diz, quando vem falar de obsessão, que a obsessão é sempre uma prova, nunca é um acontecimento eventual. E desse ensinamento de Emmanuel a gente consegue extrair que a obsessão é justamente isso. É uma consequência da nossa forma de agir. Por isso nós temos que reparar essas ações equivocadas. E algumas vezes através do processo obsessivo, ou seja, quando a gente sofre esses reflexos de perseguição, que a gente acaba percebendo justamente tudo isso que está acontecendo. Lá na pergunta 712 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da tentação. E eles respondem que é desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, muitas vezes, nós precisamos estar submetidos a situações ruins para que a gente possa perceber os equívocos que estamos cometendo, para que a gente possa ligar o alerta e perceber que é a hora de mudar de postura, que é a hora de mudar de atitude. E aí a gente começa aos poucos a ir mudando a nossa forma de agir e ao mesmo tempo reparando os equívocos. Porque a gente vai se deparando nesse processo muitas vezes com cobradores espirituais que, embora estejam desvestidos da roupagem física, eles buscam que a gente repare muitas vezes o equívoco que lhe causamos. E mais só que nós temos que compreender, como foi dito por Emmanuel, que se trata de um resgate. Então o aprendizado ele é mútuo. E aí a gente responde por que Deus permite que ocorram esses processos de dor e sofrimento.
quando a gente lembra da mensagem do joio e do trigo, um dos ensinamentos que a gente pode extrair daquela fala de Jesus é entender que, se é permitido que o joio cresça no meio do trigo, é para que o mal tenha a oportunidade de aprender com o bem. E que o bem consiga perceber na conduta errada, na conduta do mal, como não tem que agir. A forma que ele deve se portar. Então, por isso que muitas vezes acontecem esses processos. Porque é uma oportunidade de aprendizado para ambas as partes. Para que a gente perceba onde temos que nos manter vigilantes e que esse irmão ou nós mesmos, quando nos colocamos na condição de perseguidores, a gente perceba que o bem nos traz mais alegria do que alimentar sentimentos de dor, sentimentos de raiva. Por isso, Emmanuel, quando vem falar do inimigo em uma de suas mensagens, ele nos orienta a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo para que ambos sejam atendidos e perdoados, porque o equívoco ele é conjunto, não é apenas unilateral. Nós nem sempre somos as vítimas quando se trata desse processo obsessivo. Quando Jesus veio nos ensinar através da oração do Pai Nosso que deveríamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele nos livrasse do mal, Ele não estava apenas falando do mal exterior que nos circunda. Ele estava também se referindo a esse mal interior que muitos de nós, se não todos nós, carregamos. Porque, como nos diz Paulo, se ainda somos visitados pelos inimigos da luz, é porque carregamos sombras em nossa conduta, principalmente do ponto de vista moral. Ele pedia a Jesus naquele momento que tivéssemos atenção em qual tipo de sentimento nós estamos alimentando, o que é que estamos trazendo para nossas vidas. Porque, como nos diz o Evangelho, se existem espíritos maus ao redor da terra, é porque ainda existem espíritos maus habitando o planeta. Então não nos enganemos, nós não somos perfeitos e estamos longe de ser. Nós estamos num processo de aprendizado e evolução espiritual para chegar a essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. Mas que a gente utilize ele como parâmetro e guia para justamente a gente conseguir avançar. E é nesse entendimento de que nós ainda carregamos falhas, nós ainda cometemos equívocos, que nós não devemos julgar ao outro, para que a gente também não seja julgado, que a gente aprenda a enxergar no outro também coisas boas, e não apenas buscando defeitos, não buscando uma forma de criticá-lo. Quando Emmanuel vem comentar sobre aquela passagem que Jesus nos fala do argueiro e na trave do olho, que muitas vezes a gente não enxerga a trave que tapa o nosso próprio olho, mas enxerga o argueiro do olho do nosso irmão, é porque a gente se prende apenas a buscar uma forma de criticar e de atacar, de apontar o defeito. A gente não busca identificar o defeito do nosso irmão, não é com o intuito de orientá-lo de uma maneira benéfica, não é com o intuito de trazer aquele comentário, aquela crítica construtiva, mas é no intuito justamente de desvalorizar a sua ação, de muitas vezes denegrir a forma que ele agir, ou arrumar uma desculpa para que a gente não dê uma oportunidade para que aquela pessoa faça diferente. Que muitas vezes ela traz no seu íntimo realmente a vontade de mudar, mas acaba sendo tolhida justamente pelos nossos julgamentos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, que nos impede de enxergar o lado bom no outro, que muitas vezes nos faz exacerbar o lado no ruim no outro, quando na maioria das vezes estamos exacerbando nossas próprias falhas. Porque aquilo que a gente enxerga de ruim
na maioria das vezes é também o que carregamos. Então a gente tem que ter esse entendimento, como nos diz a literatura espírita, que nenhum obsessor ele vai implantar em nós nada. Nenhum obsessor ele vai implantar em nenhum de nós a dor e o sofrimento, um vício. Ele só vai instigar para que a gente alimente algo que a gente já carrega. Então, se eu sou estimulado a fazer algo ruim, é porque eu trago isso dentro de mim. Se eu sou estimulado a me entregar a algum tipo de vício, é porque eu trago propensão a isso. Por isso é importante o autoconhecimento. Ter a humildade de reconhecer suas próprias falhas, ter a humildade de reconhecer em que pontos você precisa mudar, em que pontos você precisa se ajustar espiritualmente e moralmente. O Evangelho vem nos falar muitas vezes sobre a causa das aflições. E ele nos traz com muita sabedoria que muitas aflições que vivemos atualmente são causadas por nós mesmos. Seja em vidas anteriores, seja na vida atual. São reflexos da nossa própria conduta. Por isso que é uma lei divina, a lei de causa e efeito. Mas a misericórdia divina também nos permite o aprendizado. Ela nos permite, através do livre-arbítrio, termos a liberdade de escolher. Mas temos que ter o cuidado para não confundir o livre-arbítrio com liberdade. Porque a partir do momento em que eu acho que por eu ter livre-arbítrio eu posso fazer tudo, eu esqueço que minhas atitudes terão reflexos no outro. Vamos sempre lembrar do ser social que precisa viver em coletividade respeitando o outro, respeitando o próximo. E aí, quando eu tomo decisões equivocadas que causam dor e sofrimento, o correto é justamente eu colher aquilo que eu plantei. E não é porque Deus ele é justiceiro, não é porque ele é injusto, não é porque ele quer apenas me castigar. Pelo contrário, é porque ele está querendo nos tornar e nos alertar, nos tornar responsáveis e nos alertar para que a gente pense antes de agir. Porque é justamente isso o livre-arbítrio. Paralelo ao uso do livre-arbítrio, nós temos que incluir a razão nesse processo. Lembram lá atrás quando foi dito que a finalidade da tentação é nos ajudar a desenvolver a razão? Porque é através da razão que eu consigo diferenciar se a consequência daquela minha forma, aquela minha postura vai ser boa ou vai ser ruim. Se eu estou agindo por impulso ou por instinto. Ou se eu estou agindo com sabedoria. Então não precisamos ter medo das leis divinas, porque a lei de causa e efeito ela se aplica como reflexo do que eu faço. Então, se eu fizer coisas boas, sofrerei consequências boas. Se eu espalhar amor, compaixão e caridade, pode ter certeza que não vai vir nada de diferente na minha vida. E aí a gente começa a compreender que no processo obsessivo existem alguns detalhes que precisam ser observados por nós, que tem relação com a nossa postura, que tem relação com a oportunidade divina de aprendizado, que tem relação com o autoconhecimento. E a partir disso a gente já se propõe também a responder o outro questionamento do título da palestra de hoje. É se a obsessão tem cura. E aí alguns devem estar se perguntando, e a obsessão é uma doença para poder ter cura? Quando a gente percebe lá no início que o processo obsessivo ele tem raízes no orgulho e no egoísmo, então a gente pode dizer que sim. Que é justamente uma doença, mas é uma doença da alma.
Joana de Ângeles nos diz que o egoísmo é uma doença da alma. Então logo a gente entende que se a obsessão ela parte do egoísmo, a obsessão também é uma doença da alma. E aí nós temos que procurar os meios de tratá-la. Mas a gente só consegue tratar e combater algo que a gente conhece. E aqui eu quero trazer alguns conceitos básicos de quais tipos de obsessão existem. São conceitos tirados do Livro dos Médiuns. Como eu disse, nesse pequeno lapso de conversa e de diálogo, não conseguiremos esgotar todos os ensinamentos e compreensões a respeito do tema. Mas a obsessão, como nos diz Kardec, ela se apresenta de uma maneira prioritária de 3 formas: através da obsessão simples, através da fascinação e através da subjugação. A obsessão simples é a mais conhecida como uma influência espiritual. O espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo. No início, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar e generalizando inquietações ao obsidiado. Com o passar do tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. Então vejo que ela começa de uma maneira sutil, de uma maneira simples e não tão rotineira. A fascinação, nos alerta Kardec, já é uma forma mais gravosa, onde o indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo que fala e do que faz. Muitas vezes na obsessão simples, dependendo do seu preparo, você consegue perceber que ali se trata de um processo de obsessão. Porque começa a surgir situações na sua vida que não são usuais, não são comuns. E o terceiro processo trazido, o terceiro tipo trazido por Kardec é a subjugação, que muitos conhecem por possessão. Mas como diz Kardec, o termo mais adequado é subjugação. Porque não existe uma dominação completa, nem uma imposição de dominação. Mas sim, aquele irmão que está sofrendo a subjugação, ele se submete ao domínio mental do obsessor, que paralisa a sua vontade e traz resultados graves, pois ele assume os pensamentos, passa a agir por ele através de intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que se constitui num grande sofrimento moral e físico. Por isso não é uma possessão. Você está seguindo induções e não tem forças para combater aquilo. E aí eu quero só lembrar rapidamente que todo esse processo que foi citado anteriormente, ele pode ocorrer entre encarnado e encarnado, desencarnado e encarnado, desencarnado e desencarnado, encarnado para desencarnado. Como assim, Ana? Eu vou encarnado, eu obsidio um irmão que está desencarnado? Sim, porque nós somos apenas energia condensada nessa matéria. Todo pensamento que nós emanamos, eles têm interferência no universo, inclusive nos nossos irmãos que estão na pátria espiritual. É aquela pessoa que conviveu conosco, que já não mais está encarnada, mas que a gente não consegue perdoar. É aquela pessoa que retornou à pátria espiritual e que a gente ainda carrega uma mágoa, ou até mesmo carrega um sentimento de culpa, de saudade demasiado, achando que foi uma perda. Então todos esses sentimentos que a gente está emanando vão interferir, podendo chegar ao momento de um processo obsessivo. E existe também a auto-obsessão. Por isso temos que ter cuidado com os sentimentos de remorso e de culpa que carregamos, aproveitando a oportunidade para trabalhar, para aprender, para demonstrar a nossa capacidade. Então a gente percebe que nas 3 definições existe um ponto central.
e esse ponto é o pensamento. Se vocês lembrarem dos conceitos que eu acabei de trazer, que, repito, estão lá no Livro dos Médiuns, nos 3 tipos de obsessão existe uma interferência no pensamento, uma influência de pensamento. E aqui eu quero trazer um relato de André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, onde ele nos relata quando ele chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro em missão, porque no livro Nosso Lar, ele teve a permissão de vir à Terra, mas para visitar seus familiares. Nos livros Mensageiros, ele já vem em missão e aprendizado. Então a finalidade dele é diferente, ele já vem com outro olhar. E aí ele nos diz, assim que chega ao Rio de Janeiro, que passou a identificar agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes, ou colados a eles em abraço singular. E aqui eu estou citando o relato de André Luiz no livro Os Mensageiros, mas isso se dá em qualquer local, com qualquer um de nós. E eu quero chamar a atenção para a questão de que eles estão seguindo os passos dos transeuntes ou estão colados a eles em um abraço singular. Isso nos faz perceber porque que lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec, quando Kardec pergunta se existe influência dos Espíritos nos nossos pensamentos e atitudes, os Espíritos dizem que sim, muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que são eles que muitas vezes vos dirigem. Então vejam, o ponto central independente do tipo de processo obsessivo, é o pensamento. É onde nós devemos manter a nossa vigilância, porque é através dele que muitas vezes nós nos permitiremos ser influenciados negativamente. Por que eu disse nos permitiremos? Porque nós, de certa forma, nós permitimos essa ligação quando entramos na mesma sintonia ou compartilhamos dos mesmos desejos e das mesmas atitudes daquele irmão que quer nos prejudicar. Lembrem-se do que foi dito. O obsessor não implanta nada de novo em nenhum de nós. Ele vai buscar aquele sentimento que guia a sua vida, aquela necessidade que você coloca como prioridade na sua vida e vai apenas alimentá-la, vai instigá-la, até conseguir lhe atingir de uma maneira negativa. Por isso que a gente tem que buscar estar atento ao que pensamos e ao que sentimos. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos diz mais uma vez: a face do pensamento que age e reage, carregando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, meu estado mental, meu equilíbrio íntimo, ele está diretamente ligado ao tipo de emoção que eu carrego. E é por isso que Leon Denis nos diz que o pensamento é criador, gente. Porque toda ação que eu praticar, toda, e é sem exceção, ela antes se originou num pensamento e num sentimento que eu alimentei. Toda decisão que eu tomar na minha vida, antes eu pensei, eu senti, eu refleti se deveria ou não agir daquela forma. Muitas vezes eu faço isso de uma maneira equivocada, mas sempre a minha ação, ela antes é um pensamento. Por isso eu tenho que dar importância a essa vigilância, para que eu não caia nesse processo obsessivo, onde aquele sentimento que eu acho que não interfere na minha vida,
vai ser utilizado para me atingir. E aí existe uma frase, né? Muitas vezes a pessoa diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas aqui na nossa conversa, ela é o inverso. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. O que é que está movendo a minha vida? Qual a postura que eu estou tendo no meu dia a dia? E é através disso que eu vou atrair boas companhias ou não. Com quem eu estou me sintonizando? Com quem eu estou convivendo? Qual tipo de situação eu estou vivenciando? Quais ambientes eu estou frequentando? E isso tudo vai interferir na minha forma de agir e de pensar. Porque dependendo do que eu refletir na minha conduta, eu vou atrair boas ou más companhias. E aí a gente tem que ficar atento para poder sempre estarmos vigilantes. Porque é justamente por não sermos vigilantes do ponto de vista moral que a gente acaba tropeçando. Emmanuel nos diz que, por menor que seja a chama, ela dissipa a escuridão. Mas também, por menor que seja o sopro, essa chama se extingue. Então a gente tem que proteger essa luz interior que nós carregamos, por menor que ela seja, para que a gente não deixe ela se apagar. E se ela se apagar, que a gente tenha a sabedoria de acendê-la novamente. Tem uma passagem do Livro dos Médiuns que me chamou muita atenção quando eu estava lendo sobre o assunto, que é quando um irmão que se propôs a ser obsessor de um outro, ele diz o porquê que estava fazendo aquilo. E a resposta dele é simples: eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o e não o largo. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então vejam como a gente pode, através dos nossos pensamentos e sentimentos, ser manipulado. Basta a gente olhar para a nossa vida também. Muitas vezes os nossos desejos são utilizados contra nós para sermos manipulados. Desejo de riqueza, desejo de posse, desejo de poder. Não nos enganemos, gente. Não é porque um irmão ele resolve seguir pelo caminho do mal que ele não é inteligente. Nós estamos falando de seres capazes de pensar e de agir como nós, seja do ponto de vista físico ou espiritual. Se nós nos propusermos também a perseguir e obsidiar alguém, nós não vamos deixar de ser inteligentes. Muitas vezes nós vamos deixar de agir com razão, mas aquela inteligência que poderia ser utilizada para o bem, ela vai ser utilizada para o mal. E é isso que acontece com aqueles que nos enxergam como seus inimigos. Eles passam a alimentar esse desejo de nos prejudicar. Mas como já foi dito, a vigilância é um dos remédios que nos consegue combater isso. E a mudança de postura. Não é o simples fato de eu procurar uma casa espírita que minhas dores vão ser sanadas. O espiritismo, ele não opera milagres. E muito menos ele não faz nada que não esteja ao alcance do nosso merecimento. Porque somos nós só vamos alcançar aquilo que merecemos, seja do ponto de vista bom ou ruim. E aí cabe a nós nos portarmos como os verdadeiros profetas, que, como é dito lá na pergunta 624, são aqueles que se portam como um homem de bem, inspirado por Deus, onde nós conseguimos reconhecer através das suas palavras e dos seus atos. É a velha frase: reconhece um cristão pelas suas obras. Porque nós temos que buscar essa elevação e esse aprendizado, para que a gente demonstre boas atitudes. É o chamado a educar pelo exemplo. Todos nós sabemos que o exemplo educa mais do que qualquer discurso.
Não tem como eu querer que o outro acredite em mim se eu falo uma coisa e faço outra. Então a gente tem que começar a trazer esse tipo de elevação para dentro de nós, para que a gente tenha essa elevação moral, para mudar de postura e para mostrar para aquele irmão que nos enxerga como inimigos que nós mudamos, que o nosso propósito é outro, que quando a gente se coloca a praticar o bem, ele enxergue que somos mais felizes do que quando buscamos fazer o mal. E aí, quando a gente traz a prática da caridade e do trabalho no bem na nossa vida, a gente vai amadurecendo e vai percebendo aos poucos o que é que nos faz mal, o que é que nos faz bem. Que mesmo imperfeitos podemos colaborar, que mesmo o irmão em dor ele tem muito a nos ensinar, que a nossa dor não é a maior e que estamos aqui para servir. Lembrem-se do autoconhecimento. Qual postura eu tenho que mudar na minha vida? Quando lá no Evangelho de Marcos relata aquele contato de Jesus com aquela legião de espíritos, como eles se denominaram, Jesus só conseguiu se impor sobre aqueles irmãos por conta da sua elevação moral. E ele é o nosso modelo e guia. Se estamos passando por dificuldades, a gente tem que passar a refletir onde eu tenho que mudar. Qual ponto eu estou errando? E aí a gente percebe que o cristão ele leva ao maior número de pessoas o consolo através da caridade. Como nos diz Chico Xavier, o bem que a gente pratica é o nosso advogado em toda parte. Então, se a gente quer se defender contra o mal, utilizemos a prática do bem como nosso escudo. Trabalho na caridade, porque caridade reflete amor. E se ainda assim a gente está naquele processo tão pesado, onde a gente não consegue fazer sozinho, tenhamos a humildade de pedir auxílio, tenhamos a humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Busquemos o auxílio também na casa espírita, mas sabendo que não ocorrerão milagres. Que temos que ter uma reforma e uma mudança interior, onde nos serão proporcionados recursos através do passe, da prece, da palestra, do diálogo fraterno. Mas a mudança tem que vir de nós. Então que a gente consiga trazer esse entendimento. Muitas vezes é um tema que desperta curiosidade, ao mesmo tempo revolta, ao mesmo tempo angústia, porque a gente só o enxerga querendo se livrar do mal. Mas lembre-se que o livrai-nos do mal inicia do mal que carregamos. E não existe o se livrar, a gente tem que modificar aquele sentimento ruim, mudar aquela ideia que está sendo alimentada. E como nos diz Pedro, somente o amor cura, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. Que a gente leve isso no nosso dia a dia, amor no nosso coração, bons pensamentos, bons sentimentos, confiança no nosso Pai. Então eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a cada oportunidade valiosa de estudo e de aprendizado, porque em cada palestra o primeiro a aprender somos nós, que estamos aqui compartilhando isso com vocês. Então eu quero muito agradecer a oportunidade e a todos que estão conosco. E para que a gente continue a nossa jornada, antes de encerrarmos, eu vos convido a fazermos a nossa prece, agradecendo a Deus essa misericórdia, esse amor que Ele nos proporciona, essa oportunidade de crescimento e aprendizado. Que consigamos encontrar em Ti, Pai, o amparo e o consolo que precisamos, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada, buscando nos aproximar de Ti. Que o Teu amor nos envolva, guia cada lar, cada coração em dor. Que a Tua bênção se faça presente em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, de sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade.
O vídeo vai ficar disponível nas redes sociais da casa. Aqueles que quiserem assistir com mais calma, compartilhar, fiquem à vontade. Eu desejo uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, gente.